Bom dia, irmãos e visitantes. Antes de nós começarmos a nossa mensagem, eu queria chamar aqui uma visitante de primeira vez, mas ela não vai vir sozinha, né? Vai vir com os pais, a Live. Então eu queria que a Tatiane e o Léo viessem até aqui. Nós estamos felizes, né, com a chegada do Derek, que nasceu, acho que foi ontem, né? Sexta-feira? Tá, obrigado. Sexta-feira, né? Filho dos nossos irmãos, a Fernanda e a Thaís. Estamos na expectativa da chegada do Davi, né? E hoje nós conhecemos aqui a Live, né? Então, é uma alegria para nós ver a família de Cristo crescendo em números também, né? Não só espiritualmente, mas é uma alegria, né? Ter a família com tantas crianças, né? É o futuro da Igreja de Jesus Cristo, né? Então, a gente fica muito contente com isso. A Live tem 2 meses já, né? 2 meses, então é a primeira vez que ela está vindo aqui na igreja, né? Conosco aqui no culto. Então vamos orar a Deus, agradecendo a Ele essa bênção, né? Que é o dom da vida, agradecendo a Ele, né? A saúde da Live, né? Agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito por nós e pedindo a Ele também, né? Que Deus dê para a Tatiane e para o Léo, né, a direção, né, para criar a Live também, né, nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós estamos contentes nessa manhã, Pai. Não só porque estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, Pai, e isso nos dá imensa alegria de podermos estar aqui, mas também, Pai, mais alegres ainda por conhecer a Live, que pela primeira vez está conosco aqui, Pai, mais uma integrante da família nossa aqui, Pai. Ela ainda tem uma trajetória a percorrer e esperamos, ó Pai, temos a fé e vamos trabalhar para que isso aconteça, para que ela, em breve, Pai, daqui a alguns anos, possa também fazer parte da nossa família em Cristo. Nesse momento, queremos agradecer ao Senhor por essa felicidade, Pai, por essa bênção do dom da vida, pela vida da Live, e pedimos ao Senhor, Pai, que desde já, Pai, o Senhor esteja abençoando a Tatiane, o Léo, Pai, para que eles possam ter a sabedoria, a firmeza, Pai, a responsabilidade e serem guiados pelo Senhor para criar a Live nos caminhos do Senhor também, Pai. Obrigado por esse momento tão importante, Pai, como a Tua palavra fala, lá em Provérbios 22, 2, né? Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for mais velha, não vai se desviar dele, Pai. Então, nós temos essa responsabilidade como pais, e queremos aqui, Pai, pedir ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a vida do Léo e da Tati, nesse trabalho, Pai, que muitas vezes é difícil, mas que nós temos que fazer. Obrigado mais uma vez, Pai, por essa oportunidade, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando a vida deles, abençoe também, Pai, a vida do Derek, que já veio a esse mundo, e também estamos na expectativa da chegada do Davi, Pai. Obrigado, Pai, por esse presente tão bom que o Senhor nos dá. E é em nome do seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ver algumas lições desse livro para a nossa vida hoje. Nós lemos alguns versículos desse capítulo 1 e nós vamos ver um pouco dessa passagem. Nós vamos analisar alguns versículos, né, e ver o que isso traz de lição para a nossa vida hoje. Como nós sabemos, né, se você ainda não conhece muito bem a história de Daniel, provavelmente todos nós que estamos aqui conhecemos, né, a história lá da cova dos leões, né, da fornalha, né. Então é uma coisa que desde criança nós somos ensinados, né. Então, se você já tem uma familiaridade com a igreja, né, provavelmente você já escutou essa história, né. Então é um livro muito interessante de nós lermos, né. E quando eu falo aqui história, irmãos, eu quero deixar claro, né, que
não é uma fábula, né? Não é um conto. É acontecimento, né? O que está aqui nesse livro aconteceu. Nós temos a fé nisso. E eu queria ver alguns aspectos aí desse livro de Daniel. Então eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 1. Mas agora eu queria que você fosse lá para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 é um versículo, irmãos, que nós temos como base para o grupo de jovens aqui do Guanabara. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Nós falamos praticamente todos os domingos com os jovens sobre esse assunto aqui, sobre esse versículo, com essa base. E esse versículo fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu queria que você mantesse esse versículo vivo na sua mente hoje. Nós vamos falar sobre Daniel capítulo 1, mas de vez em quando nós vamos dar uma paradinha e lembrar desse versículo, que fala para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas a gente ter a nossa mente no Senhor, para que a gente seja capaz de experimentar, e não só experimentar, mas comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Volta lá para Daniel capítulo 1. Vamos analisar então um pouco desses versículos. Então, como o nosso irmão Diogo leu aqui, versículo 1 de Daniel, capítulo 1, fala que no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então a gente entende aí que Nabucodonosor, que era um rei que a gente sabe que na época era poderoso, a nação babilônica era a nação mais poderosa daquela época, né? Já tinha subjugado várias nações, e fala aí no versículo 1 que Nabucodonosor e o exército dele veio e sitiou Jerusalém, cercou a cidade de Jerusalém. E olha o versículo 2, irmãos. Fala o seguinte: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, ou seja, na mão de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então a gente vê no versículo 2 que o Senhor, tem essa frase, o Senhor entregou Jeoaquim, ou a gente pode pensar também da nação de Israel, na mão de Nabucodonosor. Então a primeira lição que nós vemos desse livro aqui, do capítulo 1 de Daniel, é que não foi Nabucodonosor o Todo-Poderoso. Se a nação de Israel foi entregue na mão daquele império forte, poderoso, daquele rei, né, que tinha o domínio, não foi porque eles eram tão fortes assim ou tão poderosos assim, mas foi permissão de Deus. E o que a gente tira de lição, irmãos? Que mesmo quando as coisas estão fora do nosso controle, que era o caso ali, eles estavam sendo levados como escravo para aquela nação babilônica. Era a nação de Israel, o povo de Deus. Mas quem está no controle das coisas é Deus. Sempre Deus. E às vezes, irmãos, nós passamos por essas situações na nossa vida hoje. Às vezes nós entramos em situações complicadas, difíceis. Eu tenho certeza que cada um aqui pode contar vários casos da sua vida, aonde você entrou em situações difíceis,
Mas nós temos que confiar em Deus, porque se nós hoje somos a nação do Senhor, se nós somos o povo de Deus hoje, como os judeus eram naquela época, Deus está no controle de todas as coisas, por pior que nós possamos pensar que as coisas estão. Às vezes, irmãos, Deus vai nos colocar no meio dessa Babilônia. Aliás, nós já estamos, no meio desse mundo, mas nós não somos dele. Aqui nesse ambiente é muito gostoso, muito propício para eu ser um cristão. Mas e quando eu estou lá fora na Babilônia do mundo? É difícil, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos colegas ou amigos, vamos falar assim. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes não, a grande maioria do tempo, nós estamos no meio da Babilônia. Mas temos que lembrar, que pior que seja a situação, se nós somos a nação do Senhor, Ele é que está no controle de todas as coisas. Então nós temos que lembrar isso, irmãos. Vamos dar uma lida agora, do versículo 3 até o versículo 7, de 3 a 7. Então nós vemos aqui que a nação lá babilônica sitiou e levou escrava a nação de Israel. Então eles foram entregues na mão dos babilônicos por Deus, permissão de Deus. A gente lembra, por que isso aconteceu, Deus mandou os profetas avisar aquela nação: olha, vocês estão agindo errado, vocês estão deixando de fazer a vontade de Deus. Eles não deram ouvidos. E às vezes, irmão, é uma boa lição para nós também. Às vezes Deus está falando: olha, você está pecando, você está fazendo uma coisa que é fora da minha vontade. E às vezes nós reclamamos, que tem coisas ruins acontecendo na nossa vida. E a gente culpa Deus às vezes. Mas a culpa é propriamente nossa. Porque Deus nos avisa. Nós temos aqui a palavra de Deus que nos avisa. Mas nós às vezes somos teimosos, como o povo de Israel foi. E aí foram levados cativos, pela permissão de Deus. Mas vamos lá do versículo 3 ao versículo 7. Fala o seguinte: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E versículo 6: entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abidnego. E aqui, irmão, eu queria que você lembrasse, se você estava aqui no domingo retrasado, que foi a mensagem do Alisson, ele falou do quê? Quem que lembra? Qual que era o tema? Propostas. Lembra das propostas? Eu falei um pouco disso no domingo passado também. E esses jovens, foram levados cativos lá para a Babilônia, então o rei determinou que tudo isso acontecesse com eles, E às vezes a gente pode pensar: puxa vida, que coisa, hein? Mas Nabucodonosor escolheu a elite jovem, do povo judeu.
Quando ele fala no versículo jovens, no versículo 4, jovens, sem defeitos, instruídos, né? Tem todas aquelas qualificações que Nabucodonosor falou para Aspenaz procurar na nação de Israel, traz os melhores. E ofereceu, né? Fez as propostas para aqueles jovens. Uma nova língua e literatura, comida, treinamento. Lembra que 3 anos eles vão ser treinados? O que mais? Uma colocação, depois daquele treinamento, iam servir, né, no reinado. E deu novos nomes para eles. Interessante, né, irmãos? Que a gente está falando aqui de uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás, mas você pode pensar no hoje. Não é diferente. O que a Babilônia, que é o mundo aí fora, nos oferece? Era até interessante, talvez, alguns daqueles jovens que foram levados, talvez eles pensassem, poxa, mas não é uma proposta ruim, né? Olha só, nós vamos conhecer uma nova língua, uma nova literatura, né? Uma nova cultura. Comida do próprio rei, não era lá dos oficiais, sei lá se era separado ou não, mas fala no texto aí que a comida que foi oferecida para eles era uma parte da comida do próprio rei Nabucodonosor. Treinamento de 3 anos, uma colocação, eles serviriam depois, né, no reinado, e deu novos nomes para eles. Se a gente tirar talvez aí os 2 últimos pontos aqui, a gente pode chamar do que a gente fala hoje de intercâmbio, né? Até eu queria mandar meu filho para um intercâmbio assim, ó, vai conhecer uma nova língua, né? Uma nova cultura, não é assim que acontece? Vai ter comida de graça ainda. Treinamento por 3 anos, ó, vai estar formado já, vai ter no mínimo nível tecnólogo lá, se não for bacharel. Vantajoso até. E isso acontece com nós hoje, irmãos, na nossa vida aí fora. São aquelas armadilhas que Satanás coloca diante de nós. Interessante isso, né? E está cheio de armadilhas nisso, irmãos. Nós temos aqui no Guanabara alguns jovens que estão cursando a faculdade. O Lucas Morgan, o Júnior, Luiz Júnior, não está aqui, acho que não está aqui. Nós temos a Júlia, que começou há pouco tempo. Temos a Beatriz, a Sabrina. Eu não sei se eu vou lembrar de todos. Mas olha o risco que é essa instrução, irmãos. Porque a gente sabe, né? A gente sabe, quem já passou por isso sabe como é que é. Eu não sou formado em bacharel em nada ainda, irmãos. Vamos falar que eu fiz 4 anos de faculdade. Quer dizer, eu não fiz, tá? Porque a minha esposa, né, que se formou, eu só ia lá para buscar ela. Então, nesses 4 anos, é sério, nesses 4 anos, ela fazia PUC no centro aqui, né? Acho que todo mundo conhece onde que é. Né? Aliás, de dia também é, né? Mas, então eu fiz um compromisso que toda noite eu ia lá buscar ela. Não porque eu não confiasse nela, não era isso não. Eu confio nela, mas eu sabia que o lugar era perigoso. E acho que nesses 4 anos, você vê como que a gente às vezes é um pouco sem noção, vamos falar assim, né? Nesses 4 anos eu estive lá praticamente todos os dias buscando ela. Eu podia ter feito uma faculdade também, né? Enfim, eu estava lá, irmãos, e eu sabia ali do lado de fora o que era aquele ambiente. Eu não quero desincentivar nenhum jovem aqui a estudar, né? Deus pede para que a gente se instrua, e isso é bom. Mas, irmãos, quando um jovem cristão, ou um cristão, vai fazer uma faculdade, ele tem que estar com o seu pé muito firme na rocha do Senhor. Porque nas aulas ele vai escutar que esse Deus que tem nesse livro aqui, ele não existe. Ele vai ser ensinado que nós viemos do macaco. E isso estou falando dentro da sala de aula, os professores, tá? Vocês sabem disso. Fora o ambiente externo, irmãos. Toda sexta-feira lá na PUC, quando eu chegava lá para buscar a Gabriela,
que eu parava o meu carro lá e ia esperar ela dentro. Aliás, eu tinha liberdade para entrar e fazer o que eu quisesse lá dentro, como se eu fosse um aluno lá, né? Às vezes eu ficava até dentro da sala de aula. Eu conhecia alguns professores, interessante isso, né? Mas enfim, irmãos, o que rolava lá naquele ambiente? Isso há 15 anos atrás, era festa todo final de semana, toda sexta-feira, final de semana, toda sexta-feira, era festa. Eu lembro de uma vez que o tema, porque tinha até tema, tá? Eles eram organizados com as festas lá, tinha até tema para a festa. E uma das festas lá, que eu me lembro bem, né? O tema da festa, sabe qual que era? Cala a boca e me beija. Era isso. E isso, irmãos, há vários anos atrás. Imagino hoje como é que deve ser, né? Então, irmãos, a gente tem que tomar esse cuidado. O que o mundo, o que a Babilônia está nos oferecendo? Esses jovens tiveram oportunidades, né? Se você pensar em tudo isso, muito bom, mas qual que era o propósito aí de Nabucodonosor com tudo isso? Quais os objetivos de Nabucodonosor com todas essas ofertas aí para esses jovens, hein? Apagar o passado desses jovens. Ele queria ensinar uma nova cultura. Lembra que era o povo exclusivo de Deus? Hoje nós somos o povo exclusivo de Deus. Hoje nós somos a nação de Israel, espiritual. E o mundo, o que ele quer fazer? Apagar isso da nossa mente, irmãos. Trocar a identidade desses jovens, trocou até o nome deles. Queriam tirar da cabeça deles que eles eram um povo que servia a Deus. Queria fazer eles esquecerem a sua identidade judaica. Esquece que você foi da nação, daquele Deus lá. Nós temos tantos deuses aqui para te oferecer. Até o nome do Daniel mudaram para o nome de um deus lá, Beltesazar, né? Massificar a cultura pagã de adoração a ídolos na cabeça daqueles jovens. Irmãos, exatamente o que acontece hoje em dia nesse mundo. E eu falei de um caso aqui, do nível aí de faculdade. Mas pensa no seu trabalho, pensa nos seus relacionamentos. Eu falei de 3, eu falei daquelas 4 armadilhas que Satanás coloca semana passada, né? E eu falei 3 campos aí que possivelmente a gente sofre bastante com isso: trabalho, relacionamento e bens materiais. Você lembra disso? Irmãos, não é diferente hoje. Nós vamos ser tentados a essas coisas que parecem boas para nós, irmãos. Mas olha que interessante, irmãos, o que aconteceu depois. Nós lemos até o versículo 7, né? Olha lá no versículo 8 agora, que eu acho que esse é a chave do que estava acontecendo aí, de tudo que vai acontecer nesse livro. Não só no capítulo 1, mas em todo o livro. Olha aí a resposta desse jovem Daniel para essas ofertas aí, irmãos. Daniel 1:8. Olha o que fala no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Daniel decidiu não se tornar impuro, fala aí na NVI, e eu coloquei outras versões aí. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Em outra versão fala: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Daniel estava naquele meio, ele e os seus amigos, irmãos, estavam no meio daquela Babilônia, daquele povo pagão, daqueles falsos deuses, daquelas ofertas. Não é diferente para mim e para você, irmãos. Mas Daniel, ele decidiu, ele resolveu, ele
propôs no seu coração que não ia se contaminar. Aí você lembra da história, né? Ele pediu lá para o chefe, lá para o Aspenaz, se ele podia dar somente legumes e água para eles. Aí Aspenaz falou: olha, eu não vou fazer isso não, que eu tenho medo do meu chefe lá, né? Porque você vai comer só legumes e água, né? Você vai ficar fraquinho, né? Não vai dar certo isso aí não. Ficou com medo, né? E vai mandar me matar. Mas mesmo assim, Daniel ainda insistiu. Foi lá, falou com o outro subordinado lá do Aspenaz, falou: faz um teste. Faz um teste comigo, com os meus amigos, e aí você vê o resultado. E aí, depois de 10 dias, a gente sabe da história, que eles estavam sendo lá servidos, não com a comida do rei, né? Aquela comida que deveria ser muito boa, picanha, lasanha, sei lá, camarão, né? Não, era legumes, né? E água. Mas a firmeza desse jovem, a gente vê o que Deus faz quando a gente é firme nas nossas decisões com Ele, né, irmãos? Decisão e escolhas. Daniel decidiu não se contaminar. Ele propôs isso no coração dele. Irmãos, nós recebemos ofertas todo minuto. Nós que somos o povo de Deus hoje, com certeza, vamos ter oferta de todos os tipos. Mas como é que está a nossa decisão? A nossa vida, irmãos, é feita de decisões. Todo instante você está tomando decisões. Quando nós saímos daqui, quando eu pegar meu carro lá, que eu dei a partida nele e sair, eu vou ter que tomar decisões. A decisão vai ser: eu sou um motorista cristão ou eu ainda estou na influência do mundo? Que com certeza as armadilhas vão aparecer, as tentações vão estar colocadas lá. Decisões, irmãos. E olha, as decisões que nós tomamos hoje vai fazer toda a diferença na nossa vida amanhã. Vai fazer. E se você ler o livro de Daniel e o que aconteceu aqui, é comprovadamente aquilo que eu estou falando. Vamos lembrar de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e de comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus aí. 17 a 20. Depois de tudo aquilo que foi oferecido, depois da comida do legumes que Daniel e seus amigos comeram, tal, né? Depois de tudo isso, olha o versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Versículo 20. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Irmãos, quando nós, no meio da Babilônia, nós tomamos uma decisão com Deus, Ele é fiel conosco, irmãos. Eu sei,
Tem muitas vezes que nós temos que tomar decisões, irmãos, e nós pensamos, puxa vida, mas se eu tomar essa decisão, como é que vai ficar o meu trabalho, o meu sustento? Eu dependo disso. A nossa dependência, irmãos, não vem do nosso trabalho, vem do Senhor. É difícil tomar uma decisão? É difícil. Mas você pode ter certeza, irmãos, se a nossa decisão é a vontade de Deus, Deus vai fazer o milagre. Deus vai mudar a situação. É difícil, eu sei. Mas nós temos que ter fé, irmãos. Nós temos que lembrar que quem está no controle de todas as coisas da nossa vida é Deus. Quando mantemos a nossa fidelidade e compromisso a Deus, Ele nos coloca em posição de destaque. Interessante isso, né? A gente procura tanto isso na nossa vida, e Deus quer fazer isso de outra forma. Eu sei, irmãos, é difícil. Eu trabalhei numa empresa por 23 anos, numa concessionária, e eu era encarregado de oficina lá. Então eu fui supervisor de várias pessoas, e às vezes, irmãos, eu vejo pessoas que estavam sobre, que eu era chefe dessa pessoa, e de vez em quando eu encontro esses colegas de trabalho por aí, né? E aí eu vejo, né, eles com uns carrões, né, do ano, tal, e a gente dá aquela balançada, né? Porque aí você fica pensando, pô, eu era chefe desse sujeito aí, olha o carro que ele está andando, e eu estou de Classic 2005, sem ar-condicionado ainda, calor, difícil. E aí você fica pensando na prosperidade do ímpio, porque eu sei que ele não serve a Cristo, irmãos. É com muita dor no coração eu falo isso, mas eu sei. E aí a gente acha, fica olhando para o do vizinho, né, para a grama do vizinho que é mais verdinha, né? E é claro, a gente balança nisso. Mas vai você conversar com ele por uns 5 minutos, e aí, como é que você está? Como é que está a sua família? Ah, César, estou separado. E o seu filho, como é que ele está? Faz 6 meses que eu não falo com ele. Irmãos, eu tenho escutado isso, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Então, às vezes, a gente só vê a casca. A gente só vê o que a gente pensa que é bênção na vida da pessoa. A gente esquece o interior, né? O mais importante, o melhor bem que nós temos. Qual que é o melhor bem que nós temos nessa terra, irmãos? É a nossa família, irmãos. Você pode pensar que é a sua saúde, você pode pensar que é os bens materiais que você tem, mas a nossa família é o melhor bem que nós temos, e isso foi criado por Deus, e Satanás está tentando desfazer isso de todas as formas. Vamos continuar um pouquinho aqui. Aliás, né, voltando naquele detalhe de mudar os nomes, né, eu deixei um pouco de fora isso, mas é uma coisa que estão querendo fazer, né? Porque hoje você tem escolha, né? Se você hoje é Maria, amanhã, se você quiser, você pode ser João. Não é isso? É isso daí, irmãos. Interessante, sabe o que é, irmãos? Que até pouco tempo, essa influência que nós tínhamos aí do mundo, né? Naquilo que aconteceu com esses 4 jovens, estava restrito àquele ambiente acadêmico um pouco mais elevado, né? Faculdade, tal. Isso está no ensino básico já, irmãos. Está no ensino básico. Talvez dê uma apagada nisso agora com os novos governantes aí, né? Mas você pode ter certeza, Satanás não está contente com isso não, ele vai atacar de novo, tá? Porque hoje, irmãos, toma cuidado com o seu filho, que é pequenininho ainda, está indo para a escolinha, para a creche, porque talvez eles vão ensinar lá para ele que ele pode ser o que ele quiser, não existem regras, você tem que ter liberdade, você não precisa seguir um padrão não, pode fazer o que você quiser, depois você escolhe, quando você tiver com uns 15, 16 anos, você escolhe se vai ser menino ou vai ser menina,
É assim, irmãos, que está isso. Talvez a gente não saiba muito, né? Porque nós vivemos nesse mundo espiritual aqui, né? Com os irmãos, um ambiente tão saudável, né? Eu falo isso para o meu filho, irmãos, lá no condomínio onde eu moro. Filho, cuidado. Cuidado, porque você não está no meio da sua família, não. Você está lá embaixo no playground brincando com as crianças, lá com os seus amiguinhos. Cuidado. Que não são pessoas que servem a Cristo, não, infelizmente. A gente tem que alertar os nossos filhos, irmãos, quanto a isso. Vamos continuar um pouco mais aqui, que o meu tempo deve estar acabando já, né? A fidelidade a Deus deve ser mantida mesmo quando estamos em ambientes contrários, irmãos. A nossa posição deve ser firme. Daniel fez a diferença no mundo pagão, e nós temos que fazer essa diferença hoje. Olha lá que interessante, capítulo 3, vamos um pouquinho para frente aí, 3:17. Amigos de Daniel falaram para o poderoso rei Nabucodonosor: 3:17, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Corajosos esses meninos, hein? 18, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Firmeza, irmãos, é isso que esses jovens tiveram no meio daquela geração corrupta, pagã que eles estavam. Daniel e seus amigos não se renderam à Babilônia, irmãos. Olha os versículos 24 e 25 para a gente finalizar. Olha o 24, mas logo depois o rei Nabucodonosor, depois que eles foram lá jogados dentro da fornalha, tá? E a gente sabe o que aconteceu. 24, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E aí eles responderam: sim, ó rei. E o 26, e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Perplexidade de Nabucodonosor, né, irmãos? Mas por quê? Porque eu errei aqui. Você consegue voltar para mim aí no último slide, por favor? Quando decidimos com Deus, Ele entra na fornalha conosco, irmãos. Quando eu e você temos firmeza do Deus que nós servimos e quem nós somos, irmãos, nem que você tenha que entrar na fornalha, Deus vai com você. E é isso que eu queria deixar, é essa mensagem que eu queria deixar comigo e com você hoje, irmãos. Vamos manter a nossa firmeza onde quer que nós estejamos. Nós estamos nesse mundo aí fora, a Babilônia de hoje, e nós vamos ser tentados a várias propostas, nós vamos ser levados a desviar do caminho do Senhor, mas vamos fazer como Daniel e seus amigos, que tiveram firmeza em falar não. A decisão que nós tomamos hoje faz toda a diferença na nossa vida inteira, irmãos. E eu espero que eu e você possamos estar decididos a morar com o Senhor, porque a nossa decisão hoje vai fazer toda a diferença na eternidade que nós queremos ter com o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, Pai, porque temos o Senhor que é o nosso Deus.
um Deus que é todo poderoso, que está acima de qualquer exército, Pai, de qualquer rei desse mundo, Pai, de qualquer força. Mas o Senhor quer, Pai, que nós tenhamos firmeza, compromisso, decisão com o Senhor, Pai, e não com as coisas que são oferecidas nesse mundo. Por mais difíceis, ó Pai, que possam ser as coisas que são oferecidas a nós, por mais difícil que possa ser a decisão que nós temos que tomar, Pai, nós temos exemplo na Tua Palavra, que quando nós tomamos a decisão com o Senhor, com certeza, o Senhor entra conosco naquela fornalha. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus, que nos dá essa possibilidade, Pai, de morarmos com o Senhor. Continue nos abençoando em tudo, Pai. E é no nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.